o nosso Deus. Nesta manhã, quero estar falando sobre 4 fundamentos da igreja, que são importantíssimos que todos os crentes tenham como ensinamento, como princípio regulador da vida cristã. Sabemos que nos últimos dias, irmãos, a igreja ela vai ser odiada pelo mundo. O mundo odeia as coisas de Deus. Mas também o Senhor fala para que nós não estejamos amando o mundo. É uma relação muito tensa essa da igreja, quando fala igreja, a verdadeira igreja militante, onde fazem parte todos quantos nasceram de novo, se converteram de fato em Cristo. Eu não quero referir-me à igreja àqueles que são cristãos nominais. Cristãos nominais é a pessoa que vai a uma igreja evangélica, cristã, católica, protestante, neopentecostal, pentecostal, mas não tem vínculo com Cristo. Ele é um crente ou um cristão nominal. Ele é simpatizante da fé cristã, mas não tem o novo nascimento, não tem essa vivência cristã. E quando então a gente fala de igreja, principalmente nesses dias, nós temos que entender que igreja, antes de tudo, são os que nasceram da água e do Espírito. Antes de tudo, igrejas são os que nasceram de novo, são os que se converteram, e que esses fazem parte dessa igreja invisível. E essa igreja invisível está espalhada por toda a terra. É fato que, como igreja, estamos lutando contra o pecado, mas ao mesmo tempo aguardamos a vivência de uma igreja gloriosa. Hoje nós somos uma igreja militante, militar, de lidar com enfrentamentos, com lutas, mas haverá um tempo que nós experimentaremos a bênção de pertencermos à igreja triunfante. E essa igreja triunfante é aquela que o Senhor reserva para o dia final, a essa chamada, e nos agregar a essa igreja triunfante, onde os cristãos, ou os verdadeiros filhos de Deus, espalhados nos 4 cantos da terra, povos, tribos, línguas e nações, haverão de se reunir diante do Cordeiro, diante do trono de Deus. E essa igreja, você está sendo convidado a fazer parte dela, muito mais do que da igreja visível, que tem hall de membros, que tem número, que tem essa igreja invisível. Por isso, gostaria de conversar com os irmãos nessa oportunidade sobre esse tema. Os 4 textos que citarei aqui são textos que nos ajudam à fundamentação, e gostaria que a igreja abrisse esses textos comigo. Atos capítulo 2, verso de número 42. Atos 2, 42, depois Gênesis 12, 13, 12, 3, depois Efésios 4, 3 a 6. Então, inicialmente, Atos capítulo de número 2, verso 42. Vamos ler juntos, irmãos? Leiamos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Fica com a palavra doutrina dos apóstolos. Gênesis capítulo 12, verso de número 3. Gênesis 12, 3. Leiamos. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Efésios 4, Novo Testamento, Efésios 4, verso 3 ao verso 6. 4, 3 a 6. Leiamos esses versos. 4, 3 a 6. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz.
há somente um corpo e um espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E voltando, capítulo de número 1, verso 3 e 4. Capítulo de número 1, verso 3 e 4. Leiamos. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da sua glória de graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Um pouquinho à frente, capítulo 5, verso de número 27. Jesus falando sobre, o Paulo falando sobre a igreja, 27. Leiamos: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Amém. Portanto, irmãos, esses 4 textos vão abalizar para nós esses atributos. O que é um atributo, pastor? Atributo é uma qualidade, é uma virtude, algo inerente, né, à igreja. E, nesse caso, quais são os 3 atributos incomunicáveis de Deus? Características que pertencem então somente a Deus. Deus é onipresente. Caráter de Deus. E isso ele não empresta para ninguém. São os chamados atributos incomunicáveis. Ele é onisciente, ele é onipresente e ele é onipotente. Hoje em dia, a gente está vendo aí as high-techs, as altas tecnologias, dizendo que a internet tem tornado a possibilidade da onipresença, estar em todos os lugares, quase que tentando buscar o lugar de Deus. Que o Google, qualquer coisa que você quiser conhecer, você vai no Google, o Google sabe tudo, tentando roubar também a ideia da onisciência de Deus. Mas sabemos, irmãos, que nada disso vai ocupar aquilo que pertence tão somente a Deus. E pessoas também que achando que são onipotentes. Atributos de Deus. E Deus atribui também, ele qualifica a sua igreja com 4 aspectos. E aí a base teológica, a base bíblica, para a gente entender alguns textos como esse, que Deus nos deu o ministério dos apóstolos, e o ensino dos apóstolos vai fundamentar e vai abalizar as ações da igreja, que em Abraão, pai da fé, seriam benditas todas as famílias da terra. E se a gente pensar aí nos continentes africano, Oceania, as Américas, né, a Ásia, todas as famílias da terra seriam abençoadas a partir de Abraão. E aí nós vamos entender também o chamamento que há nessa igreja para experimentar uma unidade. A igreja tem que ser una, né? E aí, por fim, um grande propósito de Deus em relação à sua igreja é que essa igreja é como uma noiva adornada para o casamento. E essa noiva não pode ser cheia de rugas, cheia de defeitos e cheia de mácula. Essa igreja ela tem que ser santa. Por isso, irmãos, importante então a gente lembrar o que a gente conversou domingo passado. Quem estava aqui no sermão, no culto de domingo passado, eu preguei sobre Efésios capítulo 5. E a gente falou sobre esses 5 aspectos, os quais Efésios vai tratar sobre a igreja. O que é a igreja? Irmãos, parece que não, mas tem muitas pessoas que acham que a igreja é um clube social. Tem muitas pessoas que acham que a igreja é uma instituição meramente humanitária.
E tem muitas pessoas que acham que a igreja é um lugar de gente fraca emocionalmente, onde elas vão ali se abastecer para não sucumbirem às suas fraquezas e às suas depressões. Tem gente que acha que a igreja é o lugar onde os líderes, os pastores vão tirar proveito financeiro. Então, há as mais variadas concepções distorcidas sobre o que é a igreja. E é triste dizer que há muitas pessoas que adentraram a igreja e também têm um pensamento distorcido sobre a igreja, errado sobre a igreja. E, consequentemente, esquecem que a igreja, eu acho que uma das comparações que nós podemos ter, irmãos, que a igreja é um grande hospital. É um grande hospital. E um hospital onde quem adentra começa a reconhecer, antes de tudo, primeiro as suas próprias enfermidades, as suas próprias feridas, seus próprios conflitos, seus próprios pecados. E a partir do instante que eu reconheço que eu tenho isso, eu vou entender que essa igreja ela tem uma função de me comunicar onde eu encontro cura. Há um conceito que diz que quando a gente pensa em igreja, é pensar que é um mendigo falando para um outro mendigo onde encontra pão. Um mendigo falando para um outro mendigo onde encontra pão. Aqui eu posso dizer, eu sou um grande mendigo. E estou dizendo para vocês, que são mendigos também, onde é que encontra pão? E onde é que encontra pão? Na palavra, em Cristo. Então a igreja, ela tem que ter essa consciência, que todos nós aqui somos mendigos, por isso da palavra misericórdia, miséria do coração. Deus tem misericórdia para conosco. Então, quando nós compreendemos isso, nós vamos entender que Jesus, Ele nos chamou para pertencermos a essa igreja, e segundo o que falamos domingo passado, Cristo é aquele que governa a igreja, Ele é o cabeça da igreja, o cabeça, aquele que dirige. Então, isso torna essa questão, usando uma expressão, é uma condição sine qua non, é imprescindível, não dá para negociar. Onde Cristo não é visto como cabeça, a igreja é vista como aquela que coloca Jesus do lado de fora. Você se lembra lá em Apocalipse? O próprio Jesus está dizendo, eis que estou. Jesus deixou de ser cabeça, Jesus deixou de ser líder, de ser aquele que governa. Jesus deixou de ser aquele que comanda. Jesus deixou de ser aquele que dá a diretriz para a igreja. Então nós temos que ter a consciência que Jesus é aquele que governa. Segundo, que Jesus é aquele que resgata a igreja. Resgatar a igreja é resgatar pessoas. Efésios capítulo 2, Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, e nos deu vida. Nós estávamos mortos. Então, depois do pecado, irmãos, o que aconteceu foi que o pecado de Adão deixou toda a raça humana na condição de morte. Você morreu lá em Adão, você estava morto em Adão quando Adão pecou. Então, o seu destino era o inferno, e quem cobrou disso foi Satanás. Ele requereu isso, e Deus permitiu que, de fato, isso acontecesse, porque Deus havia dito para Adão e Eva, no dia que comeres do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente, e Satanás sabia disso, por isso que ele tentou. A morte então vem, a separação vem, aí aprove a Deus, na sua graça e misericórdia, levantar pessoas da morte e trazer a vida. E levantar da morte é por meio do Evangelho, não é por meio de obra social, não é por meio de padrão moral, é por meio de Jesus. Por isso que nós não somos salvos pelas obras, e sim pela fé. Deus olhou para nós, teve misericórdia, eu vou trazer a vida, e vou colocar o Espírito Santo nele, para que ele me responda, por meio da ação do Espírito Santo, e diga sim para mim. O próprio Deus trabalhou na nossa vida, para que nós pudéssemos ter os nossos olhos abertos, nossos ouvidos abertos, e a nossa vida ressurreta em Cristo, para vivermos essa nova vida. Ele que resgata. Jesus é aquele que ama a igreja, como foi dito aqui, o amor dele é intenso,
a ponto de dar o seu próprio filho. Jesus é aquele que amou a ponto de enviar seu filho. Ele prova o seu amor para conosco, mandando Jesus morrer em nosso lugar. Jesus é aquele que santifica. Portanto, santificar tem a ver com o fato de o próprio Deus remover as imperfeições. Nenhum de nós tem condições de remover as nossas próprias imperfeições espirituais. Mas Deus mandou Jesus para que Ele removesse as nossas imperfeições. E Ele trabalha removendo essas imperfeições mediante a sua palavra e o seu Espírito Santo. O Espírito Santo agindo na vida do crente faz com que essas imperfeições sejam cada vez mais removidas. Por isso que nós não podemos mais andar segundo a carne, mas andar segundo o Espírito. É Ele que alimenta e protege a igreja. Como aquele que vê o quanto a igreja, o cristão, fica desnutrido espiritualmente. E se a gente se lembra dos Salmos 42, Salmos 62, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Alma abatida. Você já viu que quando você está enfermo, você perde o seu desejo de comer? A gente, de ontem, foi ontem, né, sábado e sexta-feira, a Sara lá na Virgínia, aí na dificuldade pede socorro para a mãe. Mãe, estou passando mal, meu intestino está horrível, estou vomitando, eu tenho pavor de vomitar. Aí daqui do Brasil a gente está orientando a filha lá do que fazer, e não tinha jeito, tinha que tomar remédio. Ela estava fraca, mas não queria comer. Irmãos, às vezes não, o pecado ele nos deixa fragilizados, fracos, abatidos. E aí, Jesus é aquele que vai alimentar e dar o remédio para a gente se fortalecer e para enfrentar esses desafios. Então, Ele alimenta com a sua palavra, com o seu Espírito, e ao mesmo tempo Ele nos protege. Ele nos guarda, Ele com seus braços, Ele nos protege. Quando a gente tem esse entendimento baseado em Efésios, isso nos dá uma segurança cristã. É por isso que que nós cantamos, né, o hino 144, que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Nós temos segurança, porque Ele guia, Ele salva, Ele ama, Ele purifica e Ele protege as nossas vidas. Quando nós compreendemos isso, irmão, nós temos que entender então que essa igreja que somos nós, muito mais do que o prédio, são as pessoas. Quais os fundamentos que essas pessoas que fazem parte da igreja precisam viver intensamente, sem abrir mão? E aí a pergunta: quais alicerces a igreja precisa ser, por quais alicerces a igreja precisa ser fundamentada? Aí fica uma pergunta. Tem igreja que tem muito dinheiro na conta, é isso. Tem igreja que tem patrimônio enorme, é isso. Tem igreja que tem visibilidade na mídia, TV, rádio, é isso. Tem igreja que tem pessoas que são de notoriedade, é isso. É isso que fundamenta a igreja. É por isso, irmãos, que nós temos que pensar em alguns aspectos. Primeiro, pensar o que é um alicerce. Alicerce vem do verbo alicerçar, o mesmo que algo que estabilize, que fixe, que consolide, que assente, que fundamenta, que firma, que dá uma cimentação, né? que deixa a coisa bem solidificada. Alicerce é o apoio, o assento, é o fundamento, o lastro, a origem, né? O sopé, aquilo que sustenta, né? Então, a igreja ela precisa estar atenta acerca desses fundamentos que sustentam a sua própria existência. E aí, desde o concílio de Constantinopla, houve vários concílios no período
da igreja, e aqui no quarto século a gente tem um dos concílios. O que é um concílio, pastor? É uma reunião de teólogos, de estudiosos das Escrituras, e nisso vai se extrair um conteúdo, um texto, para dizer, nós cremos nisso. E você se lembra, primeiro século, ministério apostólico. Depois, a partir do primeiro século, tem um período que é chamado período da patrística. O que é patrística? É um período de líderes cristãos. A igreja até, digamos, irmãos, o terceiro século, praticamente, ela tinha líderes importantíssimos, que vieram praticamente substituir a figura dos apóstolos. Eles tiveram uma preponderância na instrução, na historicidade, na descrição de fatos históricos, naquilo que os apóstolos ensinaram, estavam muito próximos à vida desses apóstolos. Então, nesse período que se estabeleceu, a partir disso, um dos concílios que se teve o concílio de Éfeso, concílio de Calcedônia, e teve esse concílio chamado concílio de Constantinopla. E nesse concílio estabeleceu-se o seguinte, que a igreja cristã ela estava agora confessando e declarando que ela tinha 4 sustentações, as quais ela não abria mão. O primeiro deles é o quê? É uma igreja apostólica. Segundo, uma igreja católica. Terceira, santa. Quarta, o que é isso aí? E aí, quando a gente fala em católica, né? Católica, o que é isso, né? Importante a gente pensar nesses aspectos, tá? Então, Efésios 2:20 fala assim, que Deus quer que nós estejamos aprendendo de acordo com o que Paulo fala, que a igreja ela foi fundamentada no ensino dos apóstolos e dos profetas. No Velho Testamento, nós tínhamos os pais da igreja, os patriarcas. Quem se lembra de um patriarca? Outro. Jacó, outro. José, Moisés. Então, esses são chamados patriarcas. Esses patriarcas, posteriormente, Deus levantou o primeiro profeta, Samuel, e depois Deus foi levantando outros tantos profetas. Algum deles? Samuel, depois Daniel, maior. Isaías, Jeremias, Zacarias, profeta menor, Ezequiel. Deus foi levantando profetas. Então, o que aconteceu? O Velho Testamento, o povo de Israel representava a igreja. Israel era a igreja do Velho Testamento. Por isso que nós não podemos entender que a igreja ela é um susto de Deus que acontece no Novo Testamento. Não, gente. A palavra kahal, em hebraico, kahal, ela significa assembleia. A palavra eclesia, no Novo Testamento, da língua grega, significa assembleia. Então, as duas palavras querem referir-se para nós o quê? A igreja já foi estabelecida em Adão, só que a igreja agora ela tem um nome, por meio de Abraão, a nação de Israel. E agora no Novo Testamento ela tem a igreja que foi sedimentada em cima do ensino dos apóstolos. Importante a gente entender isso. Então, primeiro fundamento, por que foi estabelecida sobre a doutrina dos apóstolos? Atos 2:42, você leu aqui comigo, dizendo assim, perseveravam na doutrina. O que é doutrina? Instrução, ensinamento. E quem eram os apóstolos? Tem muita gente que tem dificuldade para saber quem eram, fica confuso acerca dos apóstolos. Eu sempre lembro esse texto, abra Lucas capítulo de número 6, verso de número 12, 6, 12, e você vai saber o nome desses a princípio, desses 12, depois teve uma mudança, e depois voltou a ser 12, tá? Lucas capítulo 6, verso 12, diz assim,
Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou para si os discípulos, escolheu quantos? 12. Dentre eles, os quais ele também deu o nome de... Quem então são esses apóstolos? Vamos ler aqui junto? Vamos lá? Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Então aqui nós temos o nome dos 12 apóstolos. E depois do ministério de Jesus, depois que Jesus foi assunto aos céus, esses 12 continuaram a fazer o que eles aprenderam com Jesus, sobretudo depois do Pentecostes. Judas traiu Jesus. No lugar de Judas foi escolhido quem? Quem se lembra o nome? Matias foi escolhido para ocupar o lugar de Judas. Voltou a ser 12. E agora esses 12 vão estar ensinando a igreja. Parece que depois do Pentecostes, irmãos, mudou. Sabe quando a gente fala, hoje, os mais antigos falam, a ficha caiu? Eu nem sei que expressão que a gente falaria hoje, porque no tempo antigo, quando a gente punha lá a ficha lá no telefone, né, quando ela caía, a gente estava ligando, né, era menos de 30 segundos, o negócio caía outra. A gente usa essa expressão, a ficha caiu. Parece que a ficha dos 12 só caiu depois do Pentecostes. Nossa, o que Jesus falou fez sentido, mas era preciso que eles experimentassem aquilo que Atos 2 diz, recebereis poder ao descer sobre vós, Espírito Santo. Para que eles pudessem agora não só ser fortalecidos, mas serem usados e inspirados na sua vida para instruir a igreja, falar à igreja e sedimentar tudo aquilo que Jesus Cristo havia feito. É por isso, irmãos, que a igreja ela é uma igreja apostólica. Talvez na classe de dons, alguns estejam se questionando, mas tem o dom de apóstolos hoje? Nós não temos o dom de apóstolo. O apóstolo Paulo fala que ele é um apóstolo fora do tempo. Ele vai descrever isso lá no livro de Coríntios, porque apóstolos somente aqueles que tiveram contato com Jesus. Porém, a palavra apóstolos significa enviado. Então, se nós pensarmos acerca da terminologia, quem hoje são os enviados? Nós. Então, nós hoje exercemos o ministério apostólico. Significa que nós somos apóstolos? Não. Só os 12, saiu Judas, entrou Matias. 13º apóstolo, apóstolo Paulo. A igreja, então, é isso. A doutrina dos apóstolos está contida no Novo Testamento, que é a contemplação da conclusão do Velho Testamento. Antiga aliança e nova aliança. Efésios capítulo 2, 19 e 20 fala assim: portanto, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o que, irmãos? Fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. Nele o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo ao nosso Deus. Doutrina dos apóstolos. Então a gente tem esse primeiro fundamento. Qual é um segundo fundamento, alicerce, que você precisa entender? Que nós precisamos fundamentar a nossa vida, a nossa eclesiologia. Eu tenho dito aqui, nos estudos de quinta-feira, e se você não está vindo, não está perdendo, porque a gente já está indo para o capítulo 2, nessa semana a gente já começa indo para o capítulo 2, está sendo muito interessante. Eu tenho dito o seguinte: se a sua teologia for ruim, e gente, tem teologia ruim. Se eu começar a pregar aqui, irmãos, vocês só serão abençoados se vocês derem tudo que vocês têm para Deus. Que teologia que é essa aí? É boa essa? Distorcida, equivocada, erro.
Vocês, irmãos, não foram chamados para ser cauda, mas para ser cabeça. Tem que ser todo mundo chefe. Que teologia que é essa? Da prosperidade. Então, se a sua teologia for ruim, pastor, eu não sou teólogo, não fui no seminário. Theos, Deus, logos, estudo. Teologia, estudo sobre Deus, conhecimento de Deus. O que você sabe sobre Deus? Se tiver errado, a sua vida vai ser ruim. A mulher samaritana tinha uma teologia ruim. Somente aqui neste monte nós podemos adorar, porque nossos pais adoraram nesse lugar. Lembra disso? A teologia dela é ruim. Jesus confronta, não só aqui, nesse monte. Porque o Pai procura que o adorem. Jesus está corrigindo uma distorção sobre Deus, sobre culto, na cabeça daquela mulher que tinha uma teologia na cabeça. Então você tem uma teologia. Se a sua teologia for ruim, a sua prática de vida cristã vai ser ruim. Se a sua escatologia for ruim, a sua prática de esperança cristã vai ser ruim, distorcida. E nesse caso, irmãos, a igreja foi chamada a experimentar não somente o ensino dos apóstolos, mas o segundo fundamento, essa igreja foi chamada para experimentar a sua vivência na sua catolicidade. A palavra católica significa universalidade ou universal. Olha só que jogo de palavras que a igreja, uma denominação fez aí. Igreja Católica Romana, Igreja Universal. Olha só que jogo. Aí, às 6 da tarde, uma tinha oração da Ave Maria, às 6 da tarde, um tinha uma oração. Olha só, gente. Marketing, estratégia. Mas é isso. A concepção, irmãos, dessa catolicidade tem a ver o seguinte: a catolicidade da igreja é a sua extensão universal, incluindo todas as nações, tribos e línguas. Aí Gênesis capítulo 2, 3, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí, quando nós olhamos para Apocalipse, que diz assim: tu és digno de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituístes reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Significa que nós cremos, irmãos, que onde o evangelho é pregado, onde Jesus Cristo transforma a vida de pessoas, nós temos ali irmãos nossos, gente que faz parte dessa família da fé, e nessa catolicidade, a despeito de cor de pele, a despeito da ascendência, a despeito da língua e de outras questões setoriais, ali tem um cristão. Você já pensou nesse ponto que nós estamos passando por guerra? Cristãos russos, tem cristãos russos. Cristãos croatas, tem cristãos croatas. Tempos atrás, os grandes conflitos que houve na África, cristãos ali. Então, onde o evangelho é pregado, há essa catolicidade. E nessa catolicidade há uma universalidade da presença e do poder do Senhor nosso Deus por meio do evangelho. Esse é um outro fundamento. É por isso que o Senhor nos chama a cumprir a grande comissão. A grande comissão é por conta dessa concepção, dessa catolicidade. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 28, 18 a 20, ide, portanto, fazer discípulos todas as nações. Salmos 96, cantai ao Senhor, bendizei o seu santo nome. Ele fala, anunciai entre as nações. Então a nossa missão, ela não se configura apenas num espaço setorial, curtinho. As nações, vamos levar as nações. Então, onde o evangelho é pregado, pessoas fazem parte dessa igreja cristã. Terceiro fundamento:
a unidade da igreja. A unidade da igreja é a sua união espiritual e numérica no seu fundamento. Como o fundamento da igreja, a apostolicidade é a base para a santidade, a catolicidade e a unidade dessa igreja. Portanto, a unidade da igreja, irmãos, tem a ver com a sua união espiritual. Há uma concepção que o concílio de Calcedônia definiu, um dos concílios da igreja, como eu citei, o concílio de Constantinopla, um desses concílios definiu, porque havia muita dúvida sobre quem era Jesus. Você se lembra que os fariseus ficavam questionando quando Jesus falava que ele e o Pai eram? Os saduceus tinham dificuldade de crer na mensagem de Jesus quando ele falava da ressurreição. Então havia muitos conflitos naquele tempo. E esses conflitos eles perduraram com outros nomes, outras pessoas, né? E o concílio de Calcedônia, portanto, ele definiu, ao estudar sobre Cristo, cristologia, entendeu o seguinte, que existe uma união hipostática, sem confusão, sem mistura, mas intensa, de Jesus homem com Jesus Deus. Ele era homem, mas ele era Deus. Na sua humanidade, viveu tudo o que você haveria de viver. Tudo. Você sente dor, Jesus já sentiu todas as dores que você haveria de passar. Sentiu tormento, Jesus sentiu tudo isso. Ele viveu intensamente. A dor quando tem morte, a dor quando tem qualquer outra situação, viveu intensamente tudo. Porque senão ele não teria condição de entender a nossa realidade, o que o pecado trouxe para nós. Então a sua dor, o seu sofrimento já foi experimentado por Jesus. Como também ele era Deus, e Deus o exaltou sobremaneira, ele viu todas as consolações e todas as bênçãos do Pai. E aí nessa união hipostática, Jesus é esse Deus e Jesus é esse homem. E agora ele nos chama a pertencê-lo. Quando nós participamos, por exemplo, da ceia, a palavra Eucaristia, momento da comunhão, nós entendemos que há uma união intensa nossa com Deus. É por isso que o apóstolo Paulo recebe a instrução para que a igreja de Corinto, em especial, não usasse da ceia como algo carnal, porque nós cremos numa união mística, há um mistério, onde nós somos abençoados ao participar da ceia com fé. Então, ele nos chama à unidade, e você foi unido a Cristo por meio da sua morte, e foi unido a Cristo por meio da sua ressurreição. Agora, tal qual Jesus fala, eu e o Pai somos um, você se lembra que o apóstolo Paulo chegou a dizer também, para mim, o viver é lucro, é Cristo, e o morrer é lucro. Por quê? Porque ele era um só, com Cristo. Então, meu irmão, você tem, a princípio e a priori, uma unidade com Cristo. Olhar para você é olhar para Cristo. Olhar para cada um de nós é olhar para Cristo. Porque Cristo habita em nós. Então nós somos, entre aspas, pequenos Cristos, que somos chamados à comunhão com Deus, e à comunhão com uns com os outros. E aí, a partir disso, nós fazemos parte da família da fé. Enquanto nós cantávamos aqui, eu me lembrei de um momento particular. Vocês sabem, eu não tenho parentes, só tenho parentes em Juiz de Fora. Mas nessas andanças, ao longo desses 30 anos de pastorado, eu conheci muita gente. E havia na cidade de Mirassol uma irmã chamada Darcy Seco, 2 filhos. Quando chegamos à cidade, a irmã nos acolheu, almoçávamos muito na casa dela, e mulher de oração, ministério com as crianças.
E aconteceu, irmãos, que depois que eu saí de Mirassol, depois de 9 anos que eu estava lá, essa irmã viajou até Botucatu, foi na minha casa para me visitar. A gente tinha uma proximidade muito grande. E dias depois, ela ia fazer um exame de cateterismo. Ela fez o exame, voltou para casa, 3, 4 dias depois, deu uma complicação no cateterismo dela, e aquela irmã morreu. Darcy Seco. Irmã preciosa, crentona, crente de Jesus, e eu entrei em parafuso. Eu fiquei num conflito absurdo. Viajei, portanto, 3 horas, que são 3 horas, 304 quilômetros de Botucatu para Mirassol, quase sentido Mato Grosso do Sul. Viajei, cheguei no sepultamento dela, e, gente, eu acho que eu nunca chorei tanto na minha vida como naquele dia. Acho que eu nunca tinha chorado tanto na minha vida como naquele dia. Eu tenho mãe, minha mãe é viva, mas aquele dia eu nunca chorei tanto como naquele dia. Aquela mulher não tinha meu sangue, aquela não tinha nada, não conhecia detalhes da minha história, do passado. A minha mãe sabe, meu pai sabe, meus irmãos sabem, ela não sabia, mas aquela irmã era irmã em Cristo, e que de alguma forma Deus usou para abençoar a minha vida, para abençoar a minha casa, para abençoar a minha esposa, para abençoar as minhas filhas quando chegamos lá, que a Isabela chegou, quando nós chegamos, a Isabela tinha 9 meses, depois a Sara nasceu em Mirassol, e aquela irmã me fez tanta falta como uma mãe. O que é isso, irmãos? Isso é igreja. Isso é igreja. É comunhão, é unidade, é Deus usando pessoas para abençoar a gente, não para amaldiçoar. Paulo chama a atenção, abençoai e não amaldiçoeis, é igreja. Então, essa igreja foi chamada a ter essa unidade, nada menos que isso, unidade. E essa unidade não vem pela regulação nominal, pela denominação, a unidade vem por causa de Cristo, de Jesus. É por isso, irmãos, que a gente precisa se desintoxicar de algumas coisas que deixam a gente mais preso às questões institucionais, organizacionais, do que a igreja como corpo de Cristo. Porque o que vai valer a pena e o que vai deixar a marca na gente não são essas histórias daqui da terra, são as histórias vividas lá do céu. Buscar as coisas lá do alto. E a igreja é chamada a buscar essas coisas lá do alto. Então, essa unidade, irmãos, é fundamental. A base dessa unidade vem na Trindade. Gênesis 1, 26. Façamos o homem à nossa imagem, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Façamos. Primeira pessoa do plural. Façamos, nós três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Lucas 3, 21 e 22. Estando Jesus a orar, o Espírito Santo desceu, ouviu-se a voz, Jesus, o Espírito Santo desce, e o Pai falando, o que o Pai disse? Os três, Jesus encarnado, o Espírito Santo descendo sobre ele, e o Pai dizendo, olha gente, esse é o meu Filho amado em quem eu me comprazo. Efésios 4, 3 a 6, lemos também, façam todo o esforço para conservar a unidade. Então, já que a Trindade experimenta essa unidade, nós somos chamados também a viver essa unidade a despeito das competências distintas. E na Trindade, na economia de Deus, nós temos 3 aspectos. O Pai planeja, o Filho executa, o Espírito, cada um faz uma coisa. Deus Pai planejou. Deus Filho executou tudo aquilo que o Pai planejou. Deus Espírito Santo aplicou o que o Pai planejou e o que o Filho executou. E essa economia de Deus, a Trindade vai realizar essa grande obra na nossa vida. Aí, irmãos, o que a Bíblia chama? Fala, a igreja, ela tem que viver isso. A igreja foi chamada a viver isso porque ela tem um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai, que age em todo e está no meio de todos. Então, o nosso grande exemplo de unidade, irmãos, não são questões organizacionais, cursos que nós fazemos. O grande exemplo de unidade é a Trindade.
Então, se você não sabe sobre a Trindade, na economia de Deus, aí que eu digo, se a sua teologia for ruim, a sua prática de vida cristã vai ser ruim. Porque nós somos chamados a viver esse modelo, não daqui da terra, mas dos céus. E Apocalipse capítulo 7, 4 fala assim: quem são esses? De onde vêm? São os que vêm da grande tribulação, aqueles que lavaram as suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. É por meio do sangue do Cordeiro que nós somos justificados e chamados a essa comunhão. E quarto e último aspecto, irmãos, tem a ver com a santidade. Quarto fundamento: santidade. A verdadeira igreja possui santidade, catolicidade e unidade apostólica. Assim, relações ecumênicas entre congregações e denominações devem começar com discussões doutrinárias. Concordamos sobre a fé apostólica? Quer dizer, há uma frase que eu aprendi com o reverendo Guilhermino Cunha, que é lá da cidade do Serginho. Conhece ele? Como é que ele chama? Guilhermino Cunha, lá de Dom Cavate, Socapó. Foi presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil na década de 80, e ele dizia uma frase que sempre emplacava essa frase: em coisas de maior valor tenhamos unidade. Podemos abrir mão de Cristo como Senhor? Podemos abrir mão de Cristo como Salvador, de Deus Pai, da palavra de Deus como palavra inerrante das Escrituras para nós? Não. Não podemos abrir mão. Então, é uma coisa de maior valor. Em coisa de menor valor tenhamos liberdade. Eu gosto de azul, gosto de verde, gosto de amarelo. Em todas as coisas tenhamos amor. Coisa de maior valor, unidade. Não vamos abrir mão. Coisa de menor valor, liberdade. Coisa de menor valor, em todas as coisas tenhamos amor. Nisso, irmãos, vai configurar a nossa harmonia. A nossa harmonia. E aí, nós temos que questionar se, até então, alguns que estão aí, estão prezando por ser uma igreja apostólica, ter essa concepção universal, de ter esse fundamento importantíssimo aqui, da unidade, e, por fim, buscar essa santidade. A Confissão de Fé de Westminster vai dizer assim: essa santificação é no homem todo, porém imperfeita nesta vida. Ainda persistem em todas as partes dele restos da corrupção, e daí nasce uma guerra contínua e irreconciliável, a carne lutando contra o espírito e o espírito contra a carne. Ou seja, a nossa confissão de fé, o nosso símbolo de fé, falando assim: existe um conflito irreconciliável, não dá, não tem comunhão, não dá para casar da carne com o espírito. É por isso que nós temos essas lutas. E se nós entendemos que Deus nos chamou à santificação, Ele nos chamou para que nós estejamos lutando contra essas questões todas. Por quê? Porque a igreja foi comprada com o sangue precioso de Jesus, pois fostes comprados com alto preço, porque foi resgatada pelo sacrifício, mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula, sem defeito, para que nós sejamos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. E aí, concluo, irmãos, fundamentos, sem dúvida, são alicerces lançados uma única vez. E o fundamento da igreja nunca pode ser relançado. A fé apostólica foi uma vez por todas entregue aos santos. Como o sábio arquiteto, o fundamento de Deus é forte o suficiente para aguentar toda a igreja de todas as eras. Assim, apartar-se da doutrina apostólica, a verdade sobre o Deus triuno, a Escritura, a criação, a graça, a soberania de Deus, etc., é retirar o fundamento da igreja e resulta numa queda da congregação ou da denominação. Por exemplo,
Você ouviu algum tempo atrás alguém dizer que era preciso reescrever as Escrituras. Baseado em ensino de quem? Houve um presidente que defendeu a ideia de que os filósofos reescrevessem as Escrituras. Filósofos. Será então em cima do ensino dos apóstolos ou em cima dos filósofos? Então, quando nós tiramos uma dessas sustentações, a ruína vai vir. Historicamente, a igreja da Europa foi tirando essas sustentações. Jesus não é Deus, Jesus é homem. A Bíblia não é palavra de Deus, a Bíblia é um livro histórico, até arcaico. Ah, não, a gente pode inserir aqui agora não só homens, mas homens que têm uma sexualidade diferente para exercerem atividades pastorais. Podemos inserir mulheres, podemos ter até teólogos que são ateus, e eles podem ensinar. Gente, foi tirando o quê? Europa está assim, Estados Unidos já foi também, grande celeiro, hoje está assim, e nós temos que tomar cuidado, porque isso está chegando no nosso país, para começar a tirar esses fundamentos, ou a destruir esses fundamentos. E se destruir esses fundamentos, irmãos, dos menores que sejam, vai trazer grande problema. E aí a gente tem que estar atento, porque um dos fundamentos que querem destruir é a família. A família. Outro fundamento, uma geração de jovens e adolescentes para não crerem na família e para buscarem outros valores, outros princípios. Então nós, como igreja, nós temos que fincar o pé. E você que é crente, não pode ser alienado. Ah, não sei, pastor. Não, você tem que saber e tem que se posicionar do lado da Bíblia e do lado dessa confissão que nós entendemos ser a mais coerente, a mais fiel às Escrituras. E é por isso que, ainda, os fundamentos por si só são sólidos. Podemos correr o risco de deixar ruir nossas vidas porque o solo é ruim. A parábola das sementes ensina isso. A comunhão da igreja com Cristo fortalecerá e trará eficácia na vida da igreja e dos discípulos de Jesus. Não podemos escolher um em detrimento do outro. Eu quero a unidade, mas não quero santidade. Eu quero apostolicidade, mas não quero santidade. Não. São 4 fundamentos. Tem que estar lá. Os pilares estão lá. As palavras de Jesus devem nos mostrar e nos trazer segurança, firmeza. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que Deus tenha misericórdia de nós, que a gente firme os nossos pés nesses princípios. Amém?